Shalom, queridos. Hoje é Romanos capítulo 10. O tema é: a fé vem pelo ouvir. Em Romanos 10, Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele deseja que Deus os salve. Ele destaca que o zelo e a prática da justiça dele não provém do conhecimento. Em seguida, ele revela que todo aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. O caminho para a salvação passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus. Não existe outro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obviamente que em nossos dias as formas de comunicação são mais diversas que nos dias de Paulo, em que a principal forma de comunicar a mensagem era por meio do discurso. Hoje, com a tecnologia e o avanço, o ouvir a palavra de Deus pode ser feita de várias maneiras. O importante é que as pessoas recebam a mensagem. A fé vem por se ouvir a mensagem. Biologicamente e espiritualmente falando, somos impulsionados a acreditar naquilo que ouvimos. O que ouvimos gera fé em nós. E a frequência com que ouvimos fortalecerá essa fé. Romanos 10, versículo 17. E sob essa perspectiva, é sob essa perspectiva que o Espírito quero ficar mais próximo do microfone para ficar mais alto. É sob essa perspectiva que o Espírito Santo fala conosco em Romanos 10, de 14 a 17, deixando clara a necessidade de pregarmos o Evangelho a todas as nações. A prioridade da igreja não é construir um belo templo ou ter os melhores instrumentos musicais, ou o que há de mais moderno em tecnologia de apresentação. A nossa prioridade como igreja é tomar a mensagem do Evangelho, tornar a mensagem do Evangelho de Jesus conhecida, pois quanto mais anunciada ela for, mais fé irá gerar nos corações perdidos. O que nós temos tido de experiência em relação ao que estamos falando aqui é que quanto mais equipa a igreja, principalmente se tratando dos instrumentos e de conforto de cadeiras, conforto de tudo dentro do templo, mais as pessoas ficam fazendo culto a si mesma. Aquela cadeira maravilhosa que eu sentei acolchoada, é para mim mesma. Essa linda bateria que tem aqui no ministério, possante, é para mim mesma. Infelizmente é isso. Nós sabemos que nosso Deus habita entre os louvores e os instrumentos são importantes, mas infelizmente o ser humano é levado pelo que vê. Então eles ficam ali olhando aquela beleza toda, aqueles instrumentos, e não saem dali. Só vão onde pode levar aqueles instrumentos. A mesma coisa nós só queremos ir onde os que não são do louvor, tá sentadinho lá, naquelas cadeiras boazinhas, mesmo que não seja acolchoada, mas estar sentado, isso para eles, para nós é maravilhoso. Sentar e ficar lá apreciando aqueles que estão lá na frente, que muitas vezes nós idolatramos. E aí o resultado está atrasando a missão sublime, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar.
atrasou a missão sublime de fazer a igreja crescer através de células. As células não têm o conforto que tem lá no templo, não tem uma bateria como aquela. Então, para que fazer células e ir atrasando a obra da igreja? A principal obra que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Deus quer que tenha tudo lindo, maravilhoso, mas infelizmente o ser humano não sabe administrar isso. Não sabe administrar isso. E começa a ficar cultuando a si mesmo e rejeitando o que Jesus Cristo falou em Mateus 28, 19. Infelizmente, é bom que possamos conciliar, fazer tudo com moderação. É bom ter um templo muito bem organizado, muito bem arrumado para nós adorarmos a Deus, mas é bom também a gente desapegar a partir da segunda até o sábado, não deixar de fazer a missão principal, ir na casa daquele colega de trabalho ou enviar uma mensagem de evangelismo para ele, orar com essa pessoa. Em todos os lugares que você chegar, você já tem seu campo missionário, na sua vizinhança é seu campo missionário, no seu trabalho é o campo missionário, na faculdade é o seu campo missionário. Se você estiver agindo assim lá, nesses lugares, fazendo o que Deus mandou, o que Jesus mandou, então pronto, o templo arrumado, lindo, maravilhoso, vai valer a pena, porque você a cada domingo está levando alguém que você ganhou para Jesus. Aí agora sim, a decoração, os instrumentos, as cadeiras cochoadas vão valer a pena, porque você está fazendo o principal, trazendo as pessoas que se aceitaram Jesus durante a semana com você para o templo, para juntos estarem adorando a Deus. Mas infelizmente ficamos paralisados anos e anos admirando os templos e esquecemos que a seara é grande e que os obreiros são poucos. A nossa prioridade como igreja é tornar a mensagem do Evangelho conhecida, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ser conhecida. Os pés do que anunciam essa boa notícia são considerados belos, Romanos 10, 15. Deus ainda destaca os pés de quem leva as boas novas da salvação. A melhor forma de viver a vontade de Deus e com propósito é fazendo com que suas ações tornem Jesus conhecido. Cada ação sua, cada coisa que você fizer, seja para tornar Jesus conhecido. Tudo que você fizer, se você vai dar a esmola para a pessoa que passa na sua porta, você não pode simplesmente entregar um pedaço de pão, entregar um pão. Não, você vai conversar com a pessoa, dizer que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Tudo, a cada momento nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho e infelizmente nós não fazemos. Como é que você vai dar alimento a uma pessoa que passa na sua porta e não fala de Jesus para ela? Como é que eu faço isso e você? Que coisa terrível, não é? Se Jesus quer que a gente faça as pessoas terem a fome material saciada, imagine a fome espiritual, que é a mais importante. Então a gente precisa parar de brincar de Deus e levar a sério o que Deus está falando conosco. Então nós sabemos que quanto mais audível Ele for em sua vida, mais a fé você vai gerar no coração dos incrédulos. Quanto mais você falar, quanto mais alguém ouvir, aí a fé vai ser aumentada na vida de qualquer um que ouve. Então nós não podemos de maneira nenhuma estar perdendo tempo, queridos. Não percamos tempo, Jesus está vindo. É assim como ele subiu, assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará com poder e glória. E não podemos brincar mais de Deus. A gente está pagando para ver, né? Quer ver mais, né? O que a gente já tem visto, está achando pouco, né? O que está acontecendo no mundo, a gente está querendo ver mais. Quanto mais a gente retardar a pregação do Evangelho, quanto mais vamos sofrer. Porque o mundo está sendo punido e nós, os filhos de Deus, não estamos guardados. Deus está nos protegendo, mas é agradável você ver as pessoas indo para o inferno. As coisas terríveis estão acontecendo na terra, morte para tudo quanto é lugar, enchente, seca, enchente, e você e eu ficamos vendo pessoas indo para o inferno porque nós ficamos vendo o tempo todo e não pregamos o Evangelho?
Então é bom que a gente saia durante a semana e pregue o evangelho a toda criatura. E quando você não pode ir em algum lugar, tem pessoas missionárias que podem. Invista na vida dessa pessoa que vai, pelo menos já é uma boa maneira de você se desculpar do seu comodismo. Dizer assim, eu não fui, mas eu enviei. Porque, na verdade, você pode enviar, ajudar alguém que está indo e ainda fazer o mesmo na sua rua, no seu bairro. Alguém que pode ir longe vai, você ajuda aí. Mas não é por isso que você vai ficar acomodado, você também vai fazer o ídolo do Senhor Jesus com a sua vizinhança, com as pessoas que estão ao seu redor. E aqui nós acabamos de fazer o comentário de Romanos capítulo 10. E eu acredito que nós estamos com um discipulado nobre. Você sabe que não tem como você estar falando, você e seus discipuladores e discipuladores de discípulos falando duas linguagens nesse ministério. Cada semana, por exemplo, esta semana que estamos estudando Romanos 10, todas as pessoas do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, que estão em obediência, que estão num discipulado, elas estão fazendo a mesma coisa que você. Em qualquer lugar onde tiver um discipulado do MAI FJ, todos, neste dia de Romanos 10, todos os lugares, todo discipulador está falando a mesma coisa. É uma só linguagem, não tem necessidade de a gente atrasar um discipulado desse pelo fato de que nós sabemos que é universal. Está no YouTube, está no mundo inteiro. Então você tem seus discípulos que podem receber o link, você envia, e o questionário, eles respondem tudo em casa, e você manda que eles enviem para a supervisora geral do discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, a apóstola Raia Nascimento, e ela recebe os questionários de todos os discípulos. E você que não pode ir fazer o discipulado, não vai. Você não é obrigado a estar toda semana fazendo presencial, mas é obrigada pela graça de Deus, obrigada, eu digo pela graça, porque Deus não está fazendo, Deus sempre é bonzinho, né, misericórdia, né, porque se fosse olhar os que estão brincando de Deus com esse discipulado, mas Deus não está olhando, mas está dando oportunidade para você. Aí você faz o seguinte, você não pode fazer, está ocupada, está doente, algum problema, muita ocupação, você passa os discípulos para mim, envia os links para eles e manda eles mandarem o resultado do que eles aprenderam no questionário e manda, quer dizer, pede, não é porque a gente fala mandar, porque né, a autoridade manda, mas para não ficar pesada a palavra manda, você pede para os discípulos responder o questionário e ir no YouTube, no comentário, colocar o nome do discipulador, vai colocar o seu nome, que não pôde fazer o discipulado presencial, mas o seu nome fica lá no comentário do vídeo. Meu discipulador é fulano de tal. Sendo presencial online, é a obrigação de colocar meu discipulador é fulano de tal. Pronto, aí eu fico sabendo todos os discipuladores que estão realmente atuando nesse ministério. Isso é uma maneira de estarmos com tudo em ordem, tudo organizado. Então, por favor, não vamos fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque a própria Bíblia diz que quem faz isso é maldito. Se você não faz isso que eu estou pedindo, você me desorganiza toda, porque é por aí que eu controlo todo o ministério, todo o discipulado do ministério. Você colocando o nome do discipulador lá no comentário no YouTube e mandando questionário para mim saber até onde você entendeu, compreendeu o assunto. E o nome do discipulador lá no comentário é porque eu fico sabendo quantos discipuladores estão atuando no ministério. Em nome de Jesus, vamos obedecer, porque os obedientes têm bênçãos correndo atrás dele. É Deuteronômio 28, versículo 2 que diz isso. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que estão obedecendo e as bênçãos correndo atrás de você. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula e colíderes de célula e componentes da célula MAI FJ, que seja com eles o nosso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.